Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Coelho e você está no canal Cruzada Viva. Esse é um canal 100% ateísta e quero mandar aqui meu grande abraço aos amigos ateus, céticos, gnósticos, livres pensadores, aos inscritos que acompanham o meu trabalho. Um abraço a todos os canais ateístas, sabe? E a você religioso que aqui entrou no canal, caiu aqui de paraquedas, fica o alerta. Aqui eu contesto todo o sistema religioso, principalmente o livro Bíblia. A razão é muito simples, não é perseguição contra o cristianismo. Pelo contrário, foram os cristãos que sempre perseguiram as pessoas que não queriam aceitar essa fraude criada pelo Império Romano. A razão é que vivemos em um país debaixo do jugo romano, que é o cristianismo, sabe? O cristianismo é o Império Romano. Foi criado apenas para conter a guerra judaica e você, por ter nascido em um país cristão, quando essa divindade foi trazida para cá nos braços de homens atravessando o Atlântico, sabe? Você é mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja. A partir de então, sob o duro jugo, sabe, essa ameaça psicológica, a criança passa uma vida inteira acreditando e se diz serva, escrava, né? O próprio pai coloca o filho na escravidão, sabe? E a pessoa passa isso de geração em geração, acreditando nessa fraude, nessa mentira. É impressionante como nos dias de hoje, sabe, as pessoas ainda acreditam em fantasias tão mirabolantes como é a Bíblia, né? A Bíblia é uma fantasia, sabe, que dá inspiração para os maiores filmes de ficção científica, sabe? Onde o religioso, o próprio religioso, quando assiste no filme, né, pessoas falando com animal, animais falando, ele diz que aquilo tudo é fantasia, mas, no entanto, quando está dentro da Bíblia, as inúmeras fantasias, ele, ironicamente, ele acredita, sabe? Por quê? Porque isso foi impregnado na cabeça dele desde criança. Aí não importa o quanto ele estudou, se é médico, doutor, juiz, desembargador, presidente da República, continua atrelado a um sistema porcaria que é o sistema religioso, que só serve para escravizar. A religião nunca serviu para bosta nenhuma. E quem diz que a religião serviu para alguma coisa no passado, só serviu para matar as pessoas. Milhares, centenas de milhares de pessoas foram mortas em nome de religiões. E a sua religião é só mais uma criada, só mais uma divindade criada. Porque diante dos milhões de deuses ao redor da Terra, milhões de livros sagrados e milhões de religiões, nenhuma divindade jamais se apresentou para toda a humanidade. Por si só, você já deveria raciocinar só isso, cara. Você apenas crê numa divindade mais recente, mais novinha. O cristianismo, por exemplo, foi forjado, criado pelo Império Romano apenas para conter a guerra judaica, a guerra dos judeus, né? Uma revolta pelo Império Romano ter se expandido demais. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre o Império Romano, como tudo isso foi, né, começou a ser forjado, sabe? E essas cidades onde o Império Romano invadia tinham suas próprias divindades. Eram centenas, né, de cidades com milhares de divindades. Ainda hoje existe ainda, né? Mas agora, para você, crente, é mitologia. São deuses mitológicos, nunca existiram. Mas saiba que o seu também nunca existiu e que em breve, logo logo, se tornará mito também, não é? O mito popstar da Galileia, Jesus Cristo, que você acredita, mas que nunca existiu nas páginas da história, existe apenas nas páginas da Bíblia e na cabeça do crente retardado que quer acreditar nesta porcaria impregnada, né, pelo amor ou pela dor, né? Porque sempre foi assim, sabe? Olha, das milhares de religiões que o homem criou, pois homens criam deuses, não deuses criam homens, sabe? As 3 piores religiões da face da Terra, tenha certeza do que eu estou lhe dizendo, foi essa criada pelo aquele povo primitivo do deserto, os hebreus, sabe? Que comendo poeira no deserto, de tenda em tenda, como nômades sem terras, com pura inveja dos outros povos, medos, persas, egípcios, babilônicos, sumérios, assírios, acadianos, sabe? Eles que eram povos politeístas, tinham, né, eram panteões de deuses, cada civilização, e o povo não brigava por isso, né? Interessante que só o Deus bíblico, o Deus dos hebreus, é que tem ciúme dos outros deuses. Esse Deus dos hebreus é que coloca lá, né, apenas o Senhor. E aquele que adorar a outra divindade, né, é para matar, sabe? Porque esse Deus, ele é extremamente vaidoso. Ele permite que uma pessoa mate, estupre, esquarteje uma criança, sabe? E depois se aceitar a Jesus, essa divindade criada por esse povo hebreu, sabe? Inclusive o Jesus, né, só colocaram a trindade para que os judeus aceitassem o Jesus como sendo, né, o mesmo Deus do Antigo Testamento, só que não colou os judeus, né? Inclusive o Antigo Testamento não é antigo para os judeus, porque eles não acreditam na nova aliança, o tal do Jesus Cristo, sabe? Quem acredita é o Maomé, era o Maomé, que era seguidor do Jesus Cristo, mas ele também descobre que pode também ser um profeta. E aí, diz ter falado com o anjo Gabriel também no meio do deserto, que esse povo, essa divindade, esses anjos só falam com as pessoas quando estão doidão, né? Até porque já é comprovado dentro da Bíblia, né? E em quase todas as religiões, eles utilizam de, né, alucinógenos para falar com as divindades, porque as divindades jamais se apresentam para toda a humanidade.
Essa é a grande realidade que vocês não querem aceitar. Tá, pessoal? Então essa divindade criada pelos romanos, né, forjada ali, lá, desde o imperador Vespasiano, se concretiza lá no Concílio de Nicéia, onde ali é formado, escolhido os livros do Novo Testamento, a Nova Aliança, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, né, e vários outros, ali se compila o livro da Igreja Católica. E depois, né, passam a invadir outras terras sobre o fio da espada para matar, roubar, pilhar, destruir, sabe? E obrigar as pessoas a serem cristãs. E é só por isso que você é cristão hoje, porque nasceu debaixo de um país cristão, uma divindade que foi trazida aqui nos braços de homens, sabe? Mas que lá no passado as pessoas, né, para não ver seus filhos mortos, tiveram que aceitar o cristianismo com a espada no pescoço. Seus bens todos tomados, e é por isso que a igreja é podre e rica. E a mesma coisa se repete no mundo, sabe, hebreu. Né? Começa lá atrás, quando os hebreus criaram também uma divindade para eles. No meio do deserto, denominou de Senhor dos Exércitos, para invadir outras terras, matar, roubar, pilhar, destruir. A mesma coisa. Aí entra o Moisés, o Abraão, o Moisés, o Josué, matança, invasões, tudo permitido por essa divindade, que segundo eles teria criado tudo, todos, o universo. Mas agora escolheu um povo escolhido, eleito, e para ser eleito dele, tem que cortar a pele do pinto, porque ele não pôde, ele não teve a capacidade de fazer o povo dele já escolhido, mas fez toda a humanidade, agora escolheu um filho para matar outros povos. Outros filhos, irmãos, seres humanos, criado também, supostamente, por essa divindade, que deu origem aos 3 piores religiões da face da Terra, judaísmo, cristianismo e islã, que eles próprios se matam até hoje, sendo seguidores de uma mesma divindade. Porque tanto Jesus Cristo diz que é o Deus do Antigo Testamento, ele é o pai, o pataneiro, ora ele é um, pai é outro, né? Como o Alá do Islã, que também é o Deus de Abraão, né? Que quando criado lá no meio do deserto por esse tal de Abraão, era também, né, politeísta. O Deus El, no primeiro capítulo, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Ele fez a própria esposa Será e o filho deles é Baal dentro da Bíblia, sabe? No segundo capítulo, aí já em Canaã, aí elege-se o Deus agora Yahvé, monoteísta, sabe? Isso copiado, já plagiado dos egípcios, né? Quem começou com monoteísmo foi Akhenaton lá no Egito. Tudo plágio, tudo mentira, porque divindade alguma jamais se apresenta para toda a humanidade. Instala alguma coisa na tua cabeça, crente. Não é possível, na época de hoje, você não compreender que foram enganados todos esses tempos e a religião nunca serviu para nada, a não ser para colocar a humanidade em dissensão, guerras, mortes. Só é o que tem trazido. Benefício nenhum, né? Até o próprio Sigmund Freud, pai da psicanálise, disse que seria melhor que o homem voltasse à primitividade, sabe? A primitividade antes das religiões. Antes, não estou falando a primitividade da religião, não. A primitividade antes das religiões, sabe? O ser humano teria evoluído muito melhor se não fosse essa desgraça da religião que tem atrapalhado até a ciência. Até nos dias de hoje, os caras querem atrapalhar a ciência, tirando o livro de ciência de dentro das escolas e empurrando Bíblia. Alucinando as crianças desde pequena, porque é assim que eles fazem. É uma droga impregnada desde pequeno na cabeça dos seres humanos. E é por isso que ele cresce sem conseguir perceber nada. E não importa se você se formou em porcaria nenhuma que você tenha se formado, mérito seu, parabéns para você. Mas de religião, você é um completo ignorante, um imbecil, na minha opinião. Pessoal, no vídeo de hoje, um vídeo mais calmo, né? Vamos dizer assim, mais calmo. Que eu vou falar apenas Religião em Foco. É uma nova série que eu vou fazer, onde ali eu vou estar analisando tudo sobre religião, pensamentos dos religiosos, textos da Bíblia e de outras religiões, sabe? A historicidade, fatos históricos, né? E muito mais, sabe? Mitologia, mito, sabe? Invenções do povo e tudo isso ao olhar do ateísmo, né? Vamos analisar aqui algumas frases, alguns textos, algumas coisas e analisar com um olhar ateísta, fora do sistema religioso. Você vai ver que é completamente diferente quando analisamos, né, fora do sistema religioso. Mas antes disso, quer dizer que a Bíblia, que o crente arroga ser a inerrante palavra de Deus, na realidade é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, milhares de contradições. Um manual de perversidade, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira, muita barbaridade, poligamia, infanticídio, sabe? Além das fantasias, né, do gibi da criança crescida. Né? A criança crescida acredita que cobra fala, machado flutua, peixe engole gente e o devolve vivo depois de 3 dias, árvore fala, águia fala, homem ressuscita, jumento fala, tem dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, homem que entra em jaula de leão e não é devorado, sabe? Zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre água, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa, sabe? E ainda tem, para completar, a Virgem Mary, que casada deu à luz seu próprio pai, o filhote de pão, que é filho dele próprio, filho da sua própria filha, na loucura que é essa droga desse cristianismo, esta praga impregnada na humanidade. Todas as religiões, todas, mas repito, as 3 piores
são essas, né, criadas por aquele povo semita lá do deserto, os hebreus. Judaísmo, cristianismo e islã é a pior desgraça da face da terra, sabe? E isso é comprovado na história, certo? Só tem trazido, até os dias de hoje, traz ainda discórdia, briga, discussão dentro das casas, e isso, a própria desgraça do Jesus, inventado pelo Império Romano, criado pelo Império Romano para conter a guerra judaica e para ter um monoteísmo para o povo, né, romano. Inclusive os romanos tinham o seu próprio panteão romano. Por que abandonaram tudo e agora é mitologia e agora só quem é verdadeiro é Jesus? Por quê? Porque fizeram uma cidade para esse cara, o Vaticano, sabe? Aí o Lutero foi lá, roubou a Bíblia da Igreja Católica, escolheu alguns livros, compilou agora a Bíblia evangélica dos protestantes, né? Tudo merda, tudo farinha do mesmo saco, sabe? Então vamos aqui, pessoal. Inclusive o próprio Jesus diz, né? Mateus 10:37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O filho de rapariga do Jesus só veio para colocar confusão até dentro da tua família. Você tem que amar mais um ser imaginado, criado pelos caras lá atrás, do que o teu próprio pai. E tu briga com o teu pai, o pai briga com o filho por conta dessa divindade bosta, esse ser, né? Inútil, parasita humano, né? Parasita o cérebro humano, né? Porque na realidade Jesus nunca existiu, né? Ele é uma fantasia criada e você acredita até os dias de hoje. Não é incrível isso? Né? Então aqui vamos olhar alguns pensamentos de ateus, pensamentos de religiosos, né? Aqui diz, por exemplo, o Drauzio Varela diz o seguinte: o ateu desperta a ira dos fanáticos porque aceitá-lo como ser pensante obriga os fanáticos religiosos a questionar suas próprias convicções. E o crente não gosta de pensar. O crente, pensa num camarada que é preguiçoso, ele não lê nem a própria Bíblia dele, como é que ele vai ler, né? Como é que ele vai entender o que nós ateus falamos? É por isso que eu estava conversando com um amigo meu, um grande abraço para meu amigo Edivan, ontem à noite, e a gente dizendo, cara, a gente não tem nem esperança de estar vivo para ver. E claro que isso vai acontecer, é fato. A internet veio para dar uma pancada de conhecimento, uma porrada tão grande na religião, que ela não se levanta mais nunca. Isso no máximo, isso daí já, né, estatisticamente falando, no máximo daqui para o ano 100, o cristianismo terá morrido. E nenhuma religião surgirá mais. Sabe por quê? Porque com a tecnologia, com a internet, o conhecimento chega. E quando o conhecimento chega, a ignorância vai embora. E vocês vão abandonar isso, queira ou não queira. Agora tem mente, como a gente estava conversando ontem, né, que já não tem mais jeito. Sabe, a gente sabe que tem pessoas que entram aqui, assistem o vídeo, não sei porquê, atrás de conhecimento, mas não, a mente não aceita. A mente está bloqueada, porque foi ali, deu um choque térmico dentro da banheira fria, né? E outra, aquilo foi martelado, impregnado na cabeça dessa pobre criatura desde criança. A gente até entende quando o crente fica aqui furioso. Agora a gente também não pode ficar quieto, né? Não tem que responder. Os caras impregnam isso, bota bancada evangélica lá, vive de porta em porta, impregnando programa de televisão. Entra dentro da tua casa se você querer. Se você compra uma TV a cabo, eles colocam lá, nem você pagando você tem direito de dizer assim, olha, esses canais aqui eu não quero não, porra. Me dê canal que eu goste, né? Mas não, vem ali impregnado no pacote canal religioso, né? E você vê que a maioria dos canais que tem aí em TV aberta são religiosos. E quando não são, você engole de garganta abaixo a porcaria dos religiosos que pagam com o teu dinheiro, com o teu suor, né, para explorar mais pessoas, para chegar na casa das pessoas. Antigamente diziam que a TV era o olho do diabo, né? Era a marca da besta que ia entrar dentro da tua casa. Mas hoje utilizam a marca da besta, né? E o besta nessa história quem é? É você, religioso, que dá teu suor para esses filhos de uma rapariga, essa quadrilha religiosa de merda, sabe? Que manda seus capangas, né? Que sempre fizeram isso, né? Os cruzados, as várias ordens de cruzados, eram o quê? Mercenários a serviço da igreja para obrigar você a ser cristão hoje. Então vamos ver aqui mais um texto. Diz o seguinte, olha só isso que interessante. Após trabalhar com índios na Amazônia, missionário evangélico vira cientista ateu. Após trabalhar com índios, né, na Amazonas, vira cientista ateu. Né? Por quê? O norte-americano, né, Daniel Everett, se tornou ateu depois de conviver por décadas com os índios Pirahãs, acho que é esse o nome, Pirahãs, né, do Amazonas, com o propósito inicial frustrado. O propósito era converter os índios ao cristianismo.
né? Ele era missionário evangélico cristão, né? Mas tinha um propósito de converter. O que aconteceu? Aconteceu o contrário, né? Ele se tornou ateu, né? De traduzir a Bíblia para a língua dos índios. Ele tinha a intenção de traduzir a língua, a Bíblia para a língua dos índios, para que os índios fossem agora se quebrar. Não é aquilo que eu digo? Quando essa porcaria dessa religião chegou aqui, esse Deus trazido de navio, atravessou o Oriente Médio, saiu do Oriente Médio, atravessou a Europa, pegou o Atlântico de navio, bota Deus nos braços, Jesus Cristo nos braços, porque ele é incapaz de vir sozinho, né? Um Deus que sequer sabe escrever, pede para os outros escrever para ele, né? Pau mandado escrever para ele, sabe? E aí o Deus é trazido de navio. Chega aqui, o que acontece? Mata os índios, mata as divindades indígenas, né? Isso está na história, não tem como negar, né? Os índios foram massacrados aqui, não só os espanhóis, pelos holandeses, até franceses, sabe? E também, mas principalmente, exatamente a Igreja Católica, né? Matou muito para obrigar a aceitar, sabe? Essa divindade. E a grande maioria não aceita, porque índio não aceita, né? Eles tinham as divindades deles, algumas tribos. E essa tribo aqui, exclusivamente essa tribo, é uma tribo ateia. Aqui, a divindade deles é a própria natureza, sabe? E o cara foi conviver com eles, tentando convencer o cara, aconteceu o contrário, né? Os Pirahãs, né? Diz ele, olha, palavra do cara, né? Do Daniel Everett, né? Ex-missionário cristão. Os Pirahãs me modificaram profundamente. Eu era um cristão, missionário que evangelizava e hoje sou ateu. Aquilo que eu digo, quando você põe em prática, na natureza, na realidade, tudo que a Bíblia mente para você, você descobre que é tudo uma grande fraude, uma grande mentira. E aqui os índios, no meio da selva amazônica, deram uma aula para esse missionário cristão, que saiu de lá dos Estados Unidos para vir querer converter os índios aqui, só que o feitiço virou contra o feiticeiro, modo de dizer. Vamos a mais um texto aqui, pessoal. Isso aqui é bem interessante, ó. Isso os padres nunca vão contar para você, né? Como muitas coisas os padres não vão contar. Não vão contar, por exemplo, que eles condenavam de bruxaria até o canhoto. Eu ainda era pequeno, cheguei a ver isso. A pessoa que era canhoto é porque era coisa do diabo, era coisa do demônio, sabe? Olha só que coisa, né? Que coisa. Aí as pessoas eram forçadas no colégio, mesmo ela sendo canhota, tendo mais habilidade com a mão esquerda, a pessoa era forçada a treinar a mão direita, a escrever com a mão direita, sabe? Por incrível que pareça. E nessa época, colégio de freira, né? As freiras colocavam eles de joelho lá, no canto da parede, ajoelhado em caroço de milho, sabe? Essa é a bondade da religião. Mas a religião trouxe colégio, né? Para impregnar, assim como hoje em dia tem universidade evangélica, né? Cursinhos de teologia, sabe? Igreja em toda esquina. Essa é a estratégia, né? Você empurra isso, aí de 1 milhão que ganha, pega 50 mil, faz uma caridade aqui, outra ali, para enganar o besta, né? Para dizer que a igreja está fazendo caridade, está fazendo algo de bom, né? Tá fazendo muito. É por isso que os templos de igreja são tudo revestidos de ouro, sabe? Enquanto que o pobre fudido, você, filho de Zeus, está, né, na sua casa ali numa palafitazinha de madeira, sabe? E essa divindade tão poderosa, né, só fala com esses caras grandão, sabe? Mas abandona os pobres, os coitados, né? E cadê aquela máxima, né, que Jesus disse, né? Senhor, como posso te seguir? Vai, dai tudo o que tem aos pobres. A igreja faz isso? Você vê o padre fazendo? Você vê os pastores fazendo por aí? Que estão desesperados agora, porque as igrejas estão, né, fechadas, porque Jesus não tem poder para curar o coronavírus, nem dentro da casa dele, que é a igreja, que por sinal é mais uma fraude, porque lá no Atos dos Apóstolos, o próprio suposto Paulo disse, né? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, né? E nem é servido por mãos de homens como se necessitasse. Mas você precisa ir lá para a igreja para poder encontrar essa tal dessa divindade, né? Aí veja o que diz aqui, isso que a igreja não conta, né? A igreja católica afirmava, né? Assim como afirmava que o canhoto era do demônio, que o negro não tem alma. Aqui, a igreja acertou numa coisa, porque alma, espírito, não existe, sabe? É a consciência. A sua alma é a sua consciência, sabe? O espírito é o seu raciocínio, a sua inteligência, sabe? Quando isso vai embora, acabou, meu amigo. E até a própria Bíblia diz, né? Os mortos, o esquecimento, sabe? O Deus bíblico permite a escravidão em Êxodo 21, 26 ao 27,
né, capítulo 21, do versículo 26 ao 27, e também em Efésios, capítulo 6, do versículo 5, né, capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Você vai encontrar o quê? A Bíblia permitindo a escravidão. E também no Novo Testamento, onde ali, né, o próprio Jesus teria dito, sejam sujeitos, vós servos, servo é escravo, viu? Você se diz servo, né? Vós servos estejam sujeitos aos vossos senhores, sabe? Então o próprio Jesus, né? E ele próprio disse que não veio para abolir a lei, né? Sim para cumpri-la. Agora um texto bíblico de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o tal do juízo final, que já mostrei que jamais acontecerá o juízo final, sabe? Até porque o crente acredita que vai ressuscitar, vai ter um corpo incorruptível e vai subir com Jesus ali, né, de sainha branca, sem calcinha, porque ele nem cueca tinha inventado. Então quando ele começar a subir, o pessoal vai começar a ver o saco de Jesus, né? Jesus já é um saco por si só, né? Mas aqui diz o seguinte, porque se Deus não perdoou os anjos que pecando, mas havendo-os lançado, então Deus os lançou no tal do inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo final. Então eu me pergunto, analisando comigo ao olhar ateísta, se o demônio, o diabo, está preso, como diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, por que ele aparece tanto dentro das igrejas? Hein? Por que o pastor mente para você e diz que o diabo está encarnando em alguém ali e o povo está ali manifestando o diabo e ele vai lá, põe a mão e tal. Aquela encenação toda, sabe? Paga, né, por eles, sabe? Se o diabo está preso, como que ele podia encarnar em alguém se ele está preso? Até porque, né? Dois corpos não habitam o mesmo lugar, né? O mesmo espaço, né? Mas o crente diz, né? Não, fulano tá endemoniado e tal, e eles vão, se manifestam, fazem aquela cena toda, aquela mentira toda, aquele teatro todo, sabe? Quando na realidade a própria Bíblia diz que o diabo não pode entrar no corpo de ninguém, não pode fazer porra nenhuma, porque ele está preso em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Né? Até o juízo final é quando ele será libertado, segundo a mitologia bíblica, que isso é tudo uma grande fraude, uma grande farsa. Bíblia Sagrada, Apocalipse, capítulo 14, versículo 3 ao 4. Serão salvos somente 144 mil homens virgens, né? Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Olha só, por isso que o pessoal diz que Jesus é gay, né? É gay, né? Outra hora ele estava, né? A passagem lá de Pedro, ele encosta, eu acho que eu tenho aqui para mostrar se der tempo. Ele encosta a cabeça Pedro encosta a cabeça no ombro dele e tal, ele acaricia e tal. Outra hora tinha um cara pelado andando atrás de Jesus, sabe? Mas só serão escolhidos, né, os salvos, 144 mil, que são das 12 tribos. As tribos lá de Levi, sabe? As 12 tribos, sabe? E nem são homens virgens e selados, que nunca conheceram mulheres, sabe? Então como é que tu espera ser salvo e ir para algum paraíso? E você também, mulher, hein? Até porque, se contar do começo do cristianismo até aqui, né? O imperador Constantino, Concílio de Nicéia, nós inventamos Jesus Cristo. O Concílio de Nicéia inventou a figura de Jesus Cristo e o Novo Testamento. Aí o cara disse, não, Jesus não foi inventado por Constantino. Jesus foi Teodócio. Teodócio, rapaz, apenas decretou a religião oficial do Império Romano. Sabe? O cristianismo. Descartando todas as outras divindades, tornando elas agora, né, uma mitologia. Pedofilia não, mas pedofilia tem dentro da Bíblia. Porém, todas as meninas que conheceram algum homem deitando-se com ele, todas as meninas que não conheceram algum homem deitando-se com eles, deixai-a viver para vós, meninas virgens que não conheceram homens. Era para os soldados aqui, né, do Moisés, do Josué, né, estuprá-las, sabe? Este é o povo maravilhoso. Né? Pedofilia, Números 31, versículo 18. E das mulheres que conheceram homem, das mulheres que não conheceram homem algum deitando-se com ele, todas as almas foram 32 mil, né? 32 mil, Números 31, 35, sabe? 32 mil pessoas, imagina, né? 32 mil mulheres escravizadas, mortas. Jesus Cristo, né? Aqui a passagem que eu falei, né? Onde ele encosta a cabecinha aqui e tal.
E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, né? E que na ceia se recostava também sobre o seu peito. Veja só. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava. Aquele discípulo que Jesus amava. Ele está direcionando para aquele discípulo que Jesus amava. Pedro não disse que Jesus amava todos. Ele não diz. Ele diz, porque ele diz aquele, exclusivamente aquele que Jesus amava. Exatamente, tem alguma coisa aí, né? Que na ceia recostava também sobre o seu peito, a cabecinha sobre o seu peito, né? E Jesus o acariciava. João capítulo 21, versículo 20, né? Jesus solteiro, né? De falinha mansa, nunca dormiu com uma mulher, gostava de andar rodeado por 12 discípulos, né? Para cima e para baixo. E aí fica só uma coisa, quem tem alguma dúvida, né? Dessa fantasia que criaram aqui, Jesus nunca existiu na realidade, sabe? Alguns textos bíblicos aqui que mostram, né? Massacres na Bíblia. Mate aquele que adorar outros deuses. Aquilo que eu falei, o Deus orgulhoso que só quer adoração para ele. Então ele diz, mate aquele que adorar outros deuses. Está onde? Êxodo, versículo 22, capítulo 20. Mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. Êxodo, capítulo 32, 27. Mate amigos e familiares que adorarem outros deuses diferentes do teu. Deuteronômio 13, 6 ao 10. Mate todos os habitantes de qualquer cidade que encontrar que adore outro Deus diferente do seu. Deuteronômio 13, 12 ao 16. Né? Mate qualquer que tenha uma religião diferente da sua. Deuteronômio 17, 2 ao 7. Então, aqui demonstra aqui aquela vaidade desse Jesus, né? Mesmo se Deus existisse, eu não o amaria. Massacres, pedofilia, miséria e fome, tudo isso, esse Deus misântropo é apático. Você sabia, crente, que o rosto que se conhece como de Jesus Cristo é o rosto do Tommaso Cavalieri, que foi... quem foi Tommaso Cavalieri? Ele foi um modelo, né, de Michelangelo, né? Pupilo e modelo de Michelangelo, né, que para retratar o rosto da imagem de Jesus, Cavalieri era um amante de Michelangelo, né? E ele se viu como o modelo para a igreja ter o rosto que as pessoas, que você hoje, católico, né, você põe um quadro e impõe na tua sala. Aquilo dali é um retrato do amante de Michelangelo. E por que Jesus é loiro dos olhos azuis, branco, caucasiano dos olhos azuis? Hein? Porque é a figura europeia e não uma figura asiática. Vamos a mais um aqui. Agora aqui, o pai do protestantismo, né? Teve outros também, mas esse aqui é um dos mais sacana que teve, né? O Lutero, que pregou ali na porta da igreja de Brandemburgo as suas 95 teses. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo e mostrar as 95 teses aqui desse vagabundo aqui, desse Lutero, né? Assim falou Lutero, o pai dos evangélicos, né? Os loucos, aleijados, cegos, mudos, são homens em quem os demônios fizeram morada. Diz Lutero, né? Olha como o cara era fantástico, né? Os loucos, aleijados, cegos e mudos são homens em quem os demônios fizeram morada. Só que Lutero, conhecedor da Bíblia, esquece que o próprio Deus bíblico diz: eu te formei no ventre da tua matre. Lutero entra em contradição com o próprio Deus bíblico. Ele diz, aí ele continua dizendo: os médicos que curam estas enfermidades como se fossem causas naturais são idiotas e ignorantes. Um filho de uma rapariga desse Lutero aqui, esse bicho safado do cacete, ele que instigou esse povo ignorante, esse povo estúpidos, né? Estúpidos, ignorantes, essa raça escrota de crente que vive perseguindo, intolerantes, odiosos, né? Foi essa porra aqui, um ignorante desse, sabe? O que é que ele diz? Os loucos, aleijados, cegos, mudos são homens em quem os demônios fizeram morada. Ele próprio contraria a Bíblia, porque a porra do Deus bíblico dele foi quem disse.
sabe? Eu te formei no ventre da tua mata. Então foi o Deus dele que formou a pessoa cego, aleijado, mudo, surdo. E ele diz que é o demônio, sabe? E ainda critica a medicina. Por isso que a medicina se atrasa. Por causa da religião, por causa de louco, doente mental desse aqui. E ainda tá cheio de doente mental no mundo. Pode uma merda dessa? Cheio de crente doente mental. Ele continua dizendo, os médicos que curam estas enfermidades, como se fossem causas naturais, são ignorantes idiotas. Dá pra acreditar numa merda dessa? Um ignorante idiota, do filho de rapariga desse aqui, dizer uma merda dessa. Do médico, o cara que tá estudando para salvar vidas, porque se dependesse da religião, né? Cadê que cumpre o que está em Tiago capítulo 5? Né? Está alguém entre vós doentes? Chame os presbíteros da igreja, esses ungirão com óleo. A fé, né? Curará o doente, e se tiver cometido algum pecado, eles serão perdoados. Cadê agora esses presbíteros? Cadê esses padres, esses pastores? Tudo escondido com medo do Covid. Né? Ou eu estou mentindo, seus safados? Vamos ver mais aqui. Olha outro safado da igreja, o tal do Santo Agostinho, né? Adorado pela igreja católica. Mulheres não deveriam ser, por isso que eu digo, eu já fiz um vídeo sobre misoginia, fiz 2, fiz 3, sabe? Mulher seguir porra de religião é uma idiota. É uma principal idiota, porque logo no começo ela é castigada pelo filho de uma rapariga de um Deus que, sabendo que a mulher ia errar, coloca a bomba no jardim para a criança crescida ir lá e se explodir. E ele agora condena a mulher a sofrer a dor de um parto e diz que o ser humano agora morre por causa disso. Sendo que ele, na sua onisciência, onipotência, onipresença, deveria saber disso antes de fazer. Ou não, seu ignorante. Então aí diz aqui o Santo Agostinho, mulheres não deveriam ser educadas. Olha só, quer que a mulher seja burra. Né? Até porque em 1 Coríntios capítulo 1, 19, ele diz, tirarei a inteligência do sábio e aniquilarei, né, a sabedoria. Tirarei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência do inteligente. Então ele quer o povo burro. Assim como ele diz aqui, mulheres não deveriam ser educadas ou ensinadas de nenhum modo. Deveriam, na verdade, ser segregadas. Esse filho de uma rapariga da igreja, ele diz que a mulher deve ser segregada, já que causam horrendas e involuntárias ereções em santos homens. Diz que a mulher causa ereção no homem. Agora, ele contraria também, porque o porra do Deus bíblico dele disse, crescei-vos e multiplicai-vos. Como é que o cara vai multiplicar se o cara não tem tesão pela mulher? Se o pinto não sobe, como é que ele vai transar? Ah, mas a mulher deve ser segregada. Então como é que tu nasceu, seu filho de uma rapariga? Hein? Seu santo de bosta. Vamos ver mais um aqui, pessoal. Mais safadeza dessa Bíblia. 5 perguntas a um criacionista. Criacionista é aquele, você religioso, que acredita em um Deus criador de tudo, né? Então vamos lá. Então tem 5 perguntas para tu sobre o bosta do dilúvio, que, já alertando a tu, é plágio, tá? Existiu dilúvio em várias civilizações muito mais antigas e foi daí que os hebreus plagiaram da epopeia de Gilgamesh, Utnapishtim, que é Noé, né? Então, primeira pergunta, o que comeram os casais de carnívoros ao descerem da arca, né? Não escolheu ali um casal de cada espécie, né? Para caber numa arca de um velho carquético, né? Nessa fantasia louca, sabe? Aí escolheu, colocou lá 2 animais. E outro texto da própria Bíblia discorda, diz que foi 7 de cada um, sabe? Aí o que comeram os carnívoros? Pergunta 2. Onde foram alojadas todas as espécies, né, de parasitas, né? 3. Como chegaram os animais de outros continentes até Noé? Porra, como foi que o canguru saiu da Austrália, sabe, pulando por cima do oceano para ir lá para a Arca de Noé e depois conseguiu voltar para lá? Como os lêmures saíram da ilha de Madagascar, que só existe lá na ilha de Madagascar, foram parar lá no Oriente Médio e depois voltaram só para a ilha de Madagascar? Como é que os pinguins saíram de um polo, sabe, andando? Olha como o pinguim saiu andando de um polo para ir lá para o Oriente Médio no sol escaldante. Como é que o urso polar saiu lá do outro lado e depois voltou tudo para o seu lugar? Foi magia do teu Deus, não foi? Que tudo pode, tudo vê, mas nada pode fazer quando uma criança está sendo estuprada, gritando por socorro. Ele está sentado, vendo tudo, com a sua toda poderosa, né, onipotência, nada faz. Não move um dedo. E você ainda vem dizer que essa divindade é boa, seu filho de uma rapariga. 4. Como eram feitas as climatizações de animais no ambiente extremo, como ursos polares, sabe? Como é que esses animais eram alojados dentro dessa arca, sabe? Sem contar os gases, né, que eles soltavam. Porque matado não é só de peido.
Você não tem vergonha? Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: você não tem vergonha, né, de acreditar numa idiotice dessa não, crente? Né? Como Sansão, que amarrou 300 raposas pelo rabo. Sansão amarrou 300 raposas pelo rabo. Ninguém sabe nem como Sansão pegou 300 raposas. Outrora, ele matou 1000 homens com uma queixada de cavalo. Aí, para queimar a plantação dos filisteus, ele precisou amarrar 300 raposas pelo rabo para queimar, matar o pobre do animal, o pobre do bichinho. Pode uma merda dessa? O Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens, aquilo que eu disse. Atos capítulo 7, versículo 48. Só que em 31/7/2014 foi inaugurado o Templo de Salomão, sabe? A esse aqui, Templo de Salomão de placebo, da igreja unibostal, né? Desses canalhas, sabe? Podre de rico. Pra que uma bosta de um templo desse e o povo passando fome? Sabe? Se Deus não habita dentro dessas bostas. O Deus imaginário, Deus não habita em lugar nenhum, a não ser na tua imaginação. Mas vamos supor que ele existisse, entrando no hospício para falar com o louco. Né? A própria Bíblia não diz que ele não está em templo, porra. O que é que tu vai fazer lá, crente? Enriquecer o rabo desses caras? Seu otário. Servir de capanga para eles, para perseguir pessoas só porque não acredita, porque critica esses safados que sabem que estão perdendo, né, o osso. Aí estão putinho da vida. O cara sabe que está perdendo o osso. Aí está puto com os ateus. Né? Não temos mais Nietzsche. Nietzsche, filósofo, né? Grande filósofo Nietzsche. Não temos mais medo de Deus. Ele agora é um velho e fraco, impotente, incapaz. Criação de um povo escravo sofredor, buscando refúgio. Palavras de Nietzsche, né? Veja só, que palavras sábias, né? Não temos mais medo de Deus agora. Ele agora não passa de um velho fraco, impotente, incapaz. Isso, Nietzsche aqui está dando aqui um alerta que Deus nunca existiu, né? Ele está só dizendo assim, isso aqui foi criado para um povo escravo, sofredor, buscando refúgio. O povo era subjugado, o povo era ignorante. Esses caras criaram essa divindade, fizeram eles acreditar, o povo não sabia nem ler, minha gente. Para você ter ideia, na época da minha avó ainda, aqui no Brasil, a Bíblia era lida em latim. Ninguém entendia porra nenhuma do que o padre estava falando, sabe? Tinha a obrigação apenas de dizer amém, quando o padre terminava a frase. Amém, que os pobres coitados sem saber, também é uma homenagem a dois deuses egípcios, Amon e Ra. Né? Na transliteração, tornou-se amém. Era Amon-Ra. Vamos para mais um texto, pessoal. Aqui, ó. Se Deus já sabia que o diabo iria ser o mal do mundo, por que o criou? Verdade, né? Teria sido por encomenda do cristianismo para gerar pecado e negociar perdão? Claro que sim. Isso é óbvio. O tal do diabo, a figura do diabo, nunca existiu para o povo hebreu, nunca existiu para o povo judeu. Né? O que existe lá para o povo judeu é uma figura chamada de Dibuk, que são espíritos desencarnados. Então eles alegavam que quando o cara fazia o mal, o espírito de uma pessoa má que teria morrido encarnava tá mais para o espiritismo. Né? Assim como tem passagem do Novo Testamento que leva a crer, né, no espiritismo também. Por isso que os espíritas se baseiam na Bíblia também. Sabe? Mas a figura do diabo nada mais foi criada quando fizeram lá a transliteração do hebraico, né, a Septuaginta, para o grego. Aí no grego eles colocaram o inferno de Hades para impor medo das pessoas, fazer os gregos seguirem. Pegaram o inferno de Hades. E lá o inferno de Hades tem o deus Hades, né, que é irmão de Zeus, né, que toma conta do submundo. Então tudo isso, eles fizeram uma salada, uma coxa de retalho, saíram pegando um pouquinho de... Por exemplo, a Eucaristia da Igreja Católica, a Santa Ceia. De onde eles tiraram isso? Tiraram do mitraísmo. Tiraram lá do zoroastrismo, do mitraísmo. Mitra era quem matou o touro, bebeu o sangue e comeu a carne. Essa era uma religião que, inclusive, os soldados romanos seguiam a Mitra. Mas depois foram obrigados a seguir agora Jesus Cristo, porque eles criaram agora o Jesus. Sabe? Você tem ideia em quão merda vocês estão socados. Então o diabo nada mais é do que uma palavra, Satanás é uma palavra, Satanás é acusador, demônio é força, impulso e diabo é adversário. São palavras, assim como inferno, que lá no hebraico é Sheol, né? Sheol nada mais é do que sepultura. Né? Eles pegaram a palavra Sheol, que é sepultura, quando traz para o grego, colocaram, mudaram a palavra, sabe? Aqui, ó, mais uma.
Se Deus pode curar um doente, por que não pode acabar com a doença? Verdade. Olha que Deus vagabundo, né? Você diz que é curado por essa divindade. Primeiro que lá no Antigo Testamento era ele que mandava as pragas. E depois você tem que sacrificar alguma coisa para ele poder retirar a praga, até para o próprio povo dele, sabe? Agora o que acontece? Esse Deus aqui, você adoece, aí corre para a igreja não cura, você corre para o hospital. Quando é curado no hospital, corre para a igreja para dar testemunho, dizer que foi Deus que curou. Agora, se esse Deus te curou de uma doença, por que ele não elimina logo a doença? Por quê? Porque ele precisa da vaidade dele, que você vai ser curado pela ciência para depois dar testemunho na igreja, para chamar mais clientes, para enriquecer o pastor, para comer as irmãzinhas, né? Para andar de carro blindado, sabe? Se fosse com o dinheiro dele, tudo bem. Mas é com o teu suor, seu otário. Vamos ver se dá mais tempo aqui, pessoal. Mas essa. Sabe aquela passagem que nunca pegou... Quem nunca pecou, que atira a primeira pedra? Aquela passagem que tem na Bíblia. Quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. Ali quando o tal suposto mito popstar da Galileia chegou lá e a mulher ia ser apedrejada, a prostituta, né? Que depois dizem que a Maria Madalena era prostituta. Maria Madalena, primeiramente, dentro da Bíblia, ali foi um erro do Papa. Quando fez um discurso, colocou o nome de Maria Madalena. Como o povo não entendia porra nenhuma, né? A tal da Maria Madalena era uma seguidora do Jesus Cristo e não era prostituta. Inclusive ela, né, nas histórias fantasiosas da Bíblia, era que bancava Jesus. Né? Disse até que ela tinha um caso com Jesus. Parece que Jesus era bissexual, sabe? Agora, essa Maria aqui, que ia ser apedrejada, sabe? É mais uma fraude da igreja. Como toda a Bíblia é, minha gente. A Bíblia é toda uma fraude. Essa passagem aqui, quem não pecou, que atire a primeira pedra, ela nunca aconteceu. Essa passagem surgiu na Bíblia, colocada na Bíblia do rei James, King James, a Bíblia do rei King James, você pode pesquisar na internet, sabe? É do século 17. Ela é mais uma das muitas alterações desse livro considerado sagrado, que está mais para sangrento. Então essa passagem foi colocada no ano de 1700. E você acredita até hoje. Sabe? Como que pode essas merda, rapaz? Se Deus deu ao homem o livre-arbítrio, como tudo pode fazer parte do plano de Deus? Se Deus te deu o livre-arbítrio, como tudo que acontece é plano de Deus, como você diz, crente. Tudo que acontece é plano de Deus. Não, Deus tem um plano. Deus tem um plano pra mim. Que plano fajuto do cacete, né? Deus tem um plano para tu chegar na esquina, ser atropelado, ser morto. É um plano de Deus para matar teu filho, levarem teu filho, estuprar e matar dentro de uma mata por aí. Tudo plano de Deus, porque é tudo plano dele. E cadê o livre-arbítrio se é plano dele? Hein? Quando você tem um livre-arbítrio, você bula o plano dele, né? Na realidade, o livre-arbítrio não existe. Eu já expliquei o que é livre-arbítrio. Se tudo é parte do plano de Deus, como podemos ter livre-arbítrio? Hein? Livre-arbítrio, aliás, são muitas escolhas e não uma só. O cara cria um inferno, cria um assolador, sabe? E depois, se você não o seguir, aí a escolha que você tem é: ou você me segue, ou eu te ferro. Onde está a escolha aí? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.